Hoje eu quero te mostrar como fazer uma leitura bíblica de forma correta, mas não irei me deter apenas no conceito de estudo bíblico. E para isso eu quero utilizar esta grande obra literária do Morten Adler e este outro livro aqui, Introdução ao Antigo Testamento. Eu vou mostrar para você algo muito profundo que existe aqui nesta obra e como nós podemos entender o que eu quero mostrar aqui, que está no livro do Gênesis, quando Moisés relata sobre a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos aprender como fazer a pergunta correta através do Morten Adler em como ler livros e obter respostas profundas dentro de uma lógica, sem dogmas e sem sofismas. Você já percebeu que na Bíblia, em muitas vezes, o detalhe mais importante é justamente aquilo que não está escrito? Por exemplo, no episódio da fornalha ardente narrada no livro de Daniel, 3 jovens são lançados no fogo. Mas há uma pergunta que quase ninguém faz. Aonde estava Daniel? O texto simplesmente não diz. E esse não é o único caso. Por que José precisou barbear-se antes de encontrar o faraó? Por que Yeshua respondia tantas perguntas com outras perguntas? E por que os autores bíblicos deixam lacunas que parecem quase provocativas? A tradição antiga do estudo das Escrituras ensina algo fascinante. O texto bíblico não revela tudo de forma direta. Ele convida o leitor a investigar, a perguntar, a cavar mais fundo. E os rabinos desenvolveram um método impressionante para isso. 7 perguntas que revelam camadas escondidas nas Escrituras. E hoje eu quero te mostrar como essas perguntas podem transformar completamente a forma como você lê as Escrituras. Você já percebeu algum detalhe estranho dentro das Escrituras que parece que não tem explicação? Vamos lá, eu quero começar te mostrando como a leitura das Escrituras de forma correta irá impactar na forma de compreensão, aquisição de inteligência e principalmente na forma correta de se relacionar com Deus. E é aí que entra o livro do Morten Adler. Como ler livros pode ajudar-nos nos nossos estudos bíblicos e também em uma devocional mais profunda. Vou começar te falando sobre tipos de leitura que você precisa conhecer e que está nesse livro aqui, para que você possa ser mais intencional na sua leitura. Leitura estrutural, entender o esqueleto do texto. Esse método vai buscar responder primeiro o que exatamente o autor está tentando dizer. Antes de analisar profundamente, você identifica a estrutura da obra, faz perguntas essenciais: qual é o tema central, qual o problema o autor está tentando resolver, como o texto está dividido e qual a ideia principal de cada capítulo. Primeiro você percebe que o livro tem 2 partes: reflexão filosófica do narrador, narrativa da sua própria vida, ou seja, primeiro ele expõe a teoria, depois mostra a teoria vivendo na prática. E isso muda completamente a forma de interpretar o livro. Segundo, leitura analítica, dialogar com o autor. Aqui você começa a conversar mentalmente com o autor. Esse método é muito usado em filosofia. Perguntas importantes: o argumento do autor é coerente? Existe alguma contradição interna? Quais pressupostos ele está assumindo? Eu concordo ou discordo? Por quê? Então, esse tipo de leitura foi defendida por Morten Adler no livro Como Ler Livros. E ele dizia algo muito interessante. Ler bem é conversar com as grandes mentes da história. Você não apenas recebe o texto, você dialoga com ele. Terceiro, leitura sinóptica, comparar vários autores. Esse é o nível mais avançado de leitura que o Morten Adler aborda. Aqui nós temos vários autores falando sobre o mesmo tema. Exemplo de estudo: natureza humana, autores que você poderia comparar, por exemplo, Fyodor Dostoiévski, Friedrich Nietzsche, Léo Tolstói. E agora você pode perguntar onde eles concordam, onde eles divergem. Qual visão explica melhor a realidade? Isso irá criar uma profundidade intelectual absurda para você.
um método simples que grandes leitores usam em uma sequência muito eficaz. Veja só, leitura dinâmica, entender o panorama, leitura estrutural, entender o esqueleto, leitura analítica, questionar ideias e leituras sinópticas, comparar autores. Isso transforma a leitura em formação intelectual muito mais profunda e real. Muitos teólogos usam algo parecido ao estudar a Bíblia. Por exemplo, quando analisam o livro de Daniel, o livro de Isaías ou o livro de Revelação, o que eles fazem? Exatamente esse tipo de leitura comparativa de forma profunda. O método que muitos rabinos e estudiosos da tradição judaica utilizam para interpretar as escrituras é chamado de pardês. Ele descreve 4 níveis de leitura em um texto sagrado. Isso não significa que um nível anula o outro. Na verdade, eles se complementam e revelam diferentes profundidades da mensagem. O pardês, ou os 4 níveis de interpretação. A palavra pardês em hebraico significa pomar, ou ainda jardim. A ideia é que o texto bíblico é como um jardim cheio de frutos, e cada nível revela um fruto diferente. Os 4 níveis são o peshat, o primeiro, que é o sentido literal, esse é o significado direto do texto, e pergunta principal, o que o texto está literalmente dizendo. Um exemplo, no livro de Daniel, quando os 3 jovens são jogados na fornalha, o peshat é simplesmente o relato histórico. Eles foram lançados na fornalha. Um 4º homem aparece e eles são preservados, e a narrativa é objetiva. Segundo, o remes, um indício ou uma pista. Aqui o texto sugere algo além do literal. E ele faz a pergunta, existe símbolo ou pista escondido aqui? No mesmo relato da fornalha, o 4º homem pode ser entendido como um mensageiro divino, uma manifestação da presença de Deus. O texto aponta para algo maior que a narrativa. Terceiro, o drash, interpretação e aplicação. Aqui os mestres começam a extrair ensinamentos espirituais ou morais e fazem a seguinte pergunta: que lição espiritual esse texto ensina? A fornalha pode representar perseguição, provação, fidelidade sob pressão. A mensagem seria: Deus se manifesta no meio da prova, não apenas depois dela. E esse nível é muito usado em pregações e ensinamentos rabínicos. 4º nível, Sod, o mistério. E esse é o nível mais profundo e místico. Ele faz a pergunta: qual é o mistério espiritual escondido nesse texto? E alguns intérpretes veem na fornalha uma revelação sobre presença divina no sofrimento, purificação espiritual, manifestação do reino de Deus em meio ao caos. Esse nível é muito explorado dentro da mística judaica, como também na tradição do Zohar. E aí vem uma comparação dos níveis. Tipo de leitura, pergunta que se faz no peshat, o que é literal, o que o texto diz. O remes, o simbólico, o que o texto sugere. O drash é moral, o ensino e o que aprendemos com isso. O sod, o místico, qual é o sentido espiritual que eu posso encontrar? Muitos estudiosos percebem que o próprio Yeshua HaMashiach frequentemente ensinava utilizando os múltiplos níveis de leitura, especialmente em suas parábolas. Um exemplo disso no evangelho escrito por Lucas. A história é simples. Peshat, existe simbolismos. Remes, há explicação espiritual. O drash, e há mistérios no reino. O sod, há profundidade que precisa ser explorada e extraída. Curiosidade interessante. A palavra pardês, pomar, deu a origem a uma palavra muito conhecida, que é paradais, ou paraíso. Ela entrou no grego como paradeisos, e depois ela se estrutura em várias línguas. Ou seja, a ideia antiga era que interpretar as escrituras profundamente é como entrar em um jardim repleto de vida e significado. Existe técnica muito usada por estudiosos bíblicos e literários chamada de leitura das tensões do texto. Ela parte de um princípio simples. Quando o texto bíblico parece estranho, silencioso ou contraditório, geralmente há algo importante escondido ali. Os antigos intérpretes prestavam muita atenção a lacunas, silêncio e detalhes incomuns.
Eu quero te mostrar um exemplo que revela sobre isso que eu estou te falando. O silêncio sobre Daniel na fornalha, no capítulo 3 do livro de Daniel. 3 jovens são lançados na fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas surge uma pergunta importante: onde está Daniel? Ele era o líder do grupo. O texto não explica diretamente. O que os estudiosos eles observam dentro do capítulo anterior mostra que Daniel havia sido colocado em posição administrativa elevada no império de Nabucodonosor. Algumas hipóteses interpretativas começam a surgir. Daniel estava em missão administrativa em outra província. O decreto pode ter sido aplicado apenas aos oficiais presentes na cerimônia. O autor do texto quer destacar a fé dos 3 jovens especificamente. A ausência de Daniel cria tensão narrativa que chama a atenção do leitor. Por que José se barbeia antes de ver o faraó? No livro de Gênesis 41:14 aparece um detalhe curioso. José barbeou-se e trocou de roupa antes de ir ao encontro do faraó. Por que a Bíblia menciona isso? Detalhe cultural: no Antigo Egito, autoridades egípcias eram raspadas. Barba era associada a povos estrangeiros. José está adaptando-se à cultura do poder egípcio. Esse pequeno detalhe revela sabedoria cultural, consciência política, preparação para assumir uma autoridade. Algo que passaria desapercebido numa leitura superficial. Por que Yeshua faz tantas perguntas? Nos evangelhos, especialmente no que escreveu Lucas, algo chama a atenção. Yeshua frequentemente responde com perguntas. Quem dizem os homens que eu sou? Que está escrito na Torá? Que queres que eu te faça? Por que ele faz isso? Esse era um método rabínico de ensino. A pergunta, ela ativa a consciência, obriga o ouvinte a refletir, leva a pessoa a descobrir a verdade por si mesma. Esse método ainda é usado em filosofia e ficou famoso com Sócrates, chamado de método socrático. O princípio por trás disso é: grandes leitores fazem 3 perguntas ao texto. O que o texto diz? O que o texto não diz? Por que o texto diz exatamente dessa forma? Muitas vezes, o silêncio do texto ele é tão revelador quanto as palavras. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia foi escrita de forma que o leitor iniciante entende a história, o leitor atento percebe símbolos, o leitor profundo encontra os mistérios. Isso faz do texto bíblico um dos livros mais densos da história da literatura. E as 7 perguntas que rabinos fazem ao ler um texto bíblico na tradição de estudos da Torá é quando os intérpretes eles aprenderam que o texto sagrado sempre esconde camadas. Para revelar essas camadas, eles fazem perguntas específicas. O que o texto diz? Essa é a leitura literal. Na história da fornalha ainda, em Daniel, 3 jovens são lançados no fogo e um 4º homem vai aparecer. E o que o texto não diz? Às vezes, o detalhe mais importante está no silêncio do texto. O clássico Onde estava Daniel e o texto simplesmente não vai falar. Esse silêncio vai gerar investigação. E o que parece estranho no texto? Quando algo parece fora do comum, geralmente há um significado muito maior. Na literatura hebraica, repetição é ênfase. Se uma palavra ou ideia aparece várias vezes, provavelmente é o ponto central da mensagem. Existe algum contraste? Os autores bíblicos, eles frequentemente colocam opostos lado a lado. O orgulho versus humildade, fé versus medo, luz versus trevas. E o contraste revela o ensino. Onde mais isso aparece na Bíblia? Essa é uma das chaves mais poderosas. Um tema em um livro muitas vezes se conecta com o outro. Por exemplo, fogo que prova, deserto como lugar de transformação, água como símbolo de vida. E o que isso revela sobre Deus e sobre o ser humano? Essa é a pergunta central. Não é apenas uma história, é uma grande revelação sobre a natureza divina e humana. O que eu quero mostrar para vocês nesta obra faz referência àquilo que nós conhecemos, mas somos praticamente rasos, superficiais
na análise dos primeiros textos da Bíblia, das primeiras frases, quando Moisés descreve, relata sobre a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele vai trazendo ênfase sobre toda a criação, até culminar no ponto central, no Keter da criação, o ponto central, a coroa da criação divina, que é o ser humano. Por que Moisés se utiliza de todas essas narrativas para falar sobre a criação? O que ele de fato está querendo revelar? Sobre um Deus criador? Sobre o nada que havia antes de tudo ser criado? Essa narrativa vai muito além daquilo que nós conhecemos. Eu vou te mostrar sobre isso para partirmos para o final deste vídeo. E dentro desse estudo, falando sobre o Gênesis, sobre a criação, ele vai falar o seguinte: principais questões interpretativas do livro. Gênesis, do 1 ao 11. É mito, ficção ou história? E aí, de forma profunda, bíblica, histórica, você vai aprender a responder o que o texto do Gênesis ele realmente significa. É um mito? É histórico? Serve para nós hoje como fonte de inspiração divina? Possíveis pontos de semelhança entre os relatos da criação e do dilúvio. Durante décadas, estudiosos de diversas confissões teológicas debateram o sentido e o significado de Gênesis capítulo 1 ao 11, e em particular Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Esses capítulos devem ser entendidos como história ou mito. Uma questão fundamental que suscita esse debate diz respeito à comparação dos relatos bíblicos da criação e do dilúvio, com vários relatos da criação e do dilúvio no Antigo Oriente Próximo. Embora os estudiosos analisem a literatura egípcia e ugarítica, eles dedicam a maior parte da sua atenção aos mitos mesopotâmicos, sobretudo ao Emuna Elish, ao épico de Arahazes e ao épico de Gilgamesh. Os estudiosos, em geral, destacam vários pontos de semelhança. Em primeiro lugar, os relatos bíblicos e do Antigo Oriente Próximo apresentam um período de caos, que envolve água, seguida de criação, da imposição de ondas ao mundo e da instituição de função e propósito. Em segundo lugar, a condição caótica primeva trazia consigo a água e a escuridão, tanto nas passagens bíblicas quanto nas do Antigo Oriente Próximo. O Deus do Supremo exercia poder e autoridade sobre o abismo. Tiamat, Terron, e as trevas, em terceiro lugar, o ser divino demonstra sua autoridade dividindo a água. Na Bíblia, Deus cria um firmamento entre a água, que está acima e embaixo dos firmamentos. No Emuna Elish, Marduk parte o corpo da derrotada Tiamat, separando suas águas ao meio. Em quarto lugar, nos mitos do Antigo Oriente Próximo, os deuses misturam sangue e saliva com argila para trazer à existência a humanidade, combinação de elementos. Em Gênesis 1, Deus cria o ser humano pela combinação do pó da terra com seu sopro. Eva é criada posteriormente da costela de Adão. Como mito, à luz dos pontos semelhantes citados e de outros estudiosos críticos ou não evangélicos, classificam de maneira praticamente exclusiva esses capítulos como mito. Então, queridos, o que esse livro vai nos trazer como informação? Moisés, ao trazer o relato do Gênesis, ele está contrapondo as mitologias que já circulavam no Antigo Oriente Próximo, como a teoria de Marduk, de Tiamat, que o homem foi criado porque Marduk, ele derrota Tiamat, partindo-a ao meio, e pega as duas partes e vai criar céu e terra, Tiamat como uma representação dos céus e da terra dividida ao meio. E aí ele está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para hebreus que saíram do Egito com uma cultura completamente assimilada daquele povo. E agora Moisés está mostrando para eles que toda aquela tradição que existia dentro da cultura egípcia não passa de mitologia, mas que os céus e a terra foram criados por um Deus único,
verdadeiro, que utiliza da vida que está nele para compartilhar com o ser humano, soprando no ser humano, fazendo com que o homem tornasse uma nefesh hayah, um ser vivo. Nós entendemos como faz sentido você fazer perguntas ao texto, não ler de forma superficial um texto tão profundo como é o texto de Gênesis, perguntar para quem foi escrito, por que foi escrito, em que época foi escrito, qual era o sentido do autor transmitir esse entendimento. Você busca, como Martine Adler, ler livros da forma correta, e aqui você aprende a estudar as escrituras de forma profunda, inteligente, sem as óticas da religião, utilizando duas obras extremamente profundas para te tornar mais inteligente e mais sábio. Se esse conteúdo fez você pensar, então você já percebeu que aqui nós não tratamos as escrituras de forma superficial. Aqui nós voltamos ao texto, ao contexto, à matriz hebraica das escrituras. E se você quer se aprofundar mais na fé com maturidade, sem medo de perguntas difíceis, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, eu leio todos eles. E compartilhe esse vídeo com alguém que ama estudar a palavra de Deus de forma séria. Porque fé sólida não nasce das frases prontas, nasce de entendimento. Nos vemos no nosso próximo vídeo.